Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, cor litúrgica branca, porque ainda estamos nas oitavas da Páscoa. Ou seja, desde domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e hoje e amanhã, e no próximo domingo, domingo da Misericórdia, é como se fosse a Páscoa, né? A Igreja Católica nos permite vivenciar a ressurreição de Cristo por 8 dias. Olha que maravilha. Muito bem. Muito bem. Nesse dia, nós também vamos lembrar de Santa Maria de Cleófas, tá? Apesar que, por ser oitavas da Páscoa, os santos do momento ficam em segundo plano, né? Os santos do dia. Mas é sempre bom a gente estar se motivando nesse sentido para saber também a riqueza da igreja a qual nós pertencemos. Muito bem. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos lá. O pitaco do dia. Bem, pitaco do dia vamos rezar nas intenções da justiça, né? Porque tem umas notícias meio estranhas, mas acho que você deve estar acompanhando, assim como eu. Querendo ou não, o negócio acaba vindo à tona e eu vou falar de 3 notícias. A começar primeiro por essa questão de abrir ou não abrir os templos e igrejas, que foi parar no Supremo. Oi, na hora que o poder público começa a interferir na parte religiosa, claro, tem umas situações, nós bem sabemos, tem umas situações de aglomeração, isso não é legal, tá? Isso não é bacana, isso tem que ser controlado, entendeu? Então não é porque, o povo de Deus está aí, vamos enfiar todo mundo, não, tem que respeitar o limite. Quem veio, veio, quem não veio, infelizmente, volta para casa. Fora que o povo, a população do grupo de risco, pessoas de mais idade, já estão automaticamente impedidas de ir para a igreja, né? E eu não posso falar dos irmãos evangélicos porque aí já é outra situação, né? É que assim, para a cabeça do povo mundano, falou em abertura de templo, de igreja, o pessoal quer faturar. Por aí. Igreja Católica não tem como faturar muito, né? Já não faturava antes, imagina agora, né? Por outro lado, tem uma situação, como diz, uma faca de 2 gumes. Tem o lado do coronavírus, do impedimento, contudo, eu acredito que o poder público tinha que se ater com as festas clandestinas e com aglomerações desnecessárias, como futebol, do campinho, churrascada com mais de 10 pessoas nas casas alheias, né? Acho que isso não é legal. A parte religiosa, acho que seria importante que cada liderança, o pároco, o administrador, verificasse como tem que fazer para impedir que o povo se aglomere dentro da igreja, né? Mas impedir, acho que não seria legal, porque realmente a fé, aí nessa parte eu tenho que puxar a sardinha, né, pro lado aqui da parte católica, mas atrelado a essa solicitação dos pastores e irmãos evangélicos que estão clamando para abrir os templos. Mas bem sabemos que o objetivo é a arrecadação, né, financeira. Mas que bom que tem quem lute, porque vai chegar um momento que as igrejas vão se fechar. E ai dos bispos se não tomar uma posição, uma conversa com os prefeitos e governadores, né? Esse é o primeiro ponto. Vou deixar todo mundo no ar aí, mas vamos rezar nessa intenção. Os outros 2 pitacos têm a ver com justiça brasileira, né? Porque é uma situação assim incômoda, mas justiça seja feita. Então, esses 2 assuntos também provavelmente você deve estar aí acompanhando, querendo ou não, deve ter visto alguma coisa, que é o caso do menino Henri Borel, não tem nada a ver com o cantor do Borel, não.
o Nego do Borel, não, é um menininho lá chamado Henri Borel, em que foi encontrado morto na casa do padrasto, em que a mãe também morava lá. A alegação é lá daquele vereador médico lá, o doutor Jairinho, né? Mas ali estava na cara que foi uma negligência e houve uma violência, porque teve perfuração dos órgãos internos da criança, uma criança de 4 anos e tudo. E o pior é ainda esses tutores, né, a mãe e o padrasto, ainda vim fazer uma entrevista com o Cabrini e dizer que somos inocentes, né? Nunca que vai ser inocente. Se o menino tivesse sido jogado... Na verdade, é o novo casal Nardoni, né? Se você sabe o que é o casal Nardoni, é aquele que jogou a madrasta e o próprio pai da menina, mas a menina tinha mais idade, acho que tinha 7, 8, não me lembro. Jogaram a criança do prédio. Foram presos e também deram entrevista para limpar a barra, mas não limpou nada, né? Então é o casal Nardoni. Então agora é o novo casal Nardoni, né? Fizeram uma coisa arada com a criança. Eles foram presos hoje, porque eu tô gravando na quinta-feira. Então foi preso nessa quinta-feira. Então vamos rezar na intenção da alma desse menino, do pai que perdeu o seu filho, né? O pai tá lutando para provar que uma criança não pode ter caído da cama e ter várias perfurações internas de órgãos vitais, fora outras situações assim que até o leigo, até eu que sou leiga, eu já entendi que aquilo lá foi violência. Como que conseguiu fazer aquilo, eu não sei. Mas mesmo que jogasse a criança do prédio, a criança não teria aquele tipo de lesão, né? Outra coisa também que está me incomodando, talvez seja algo desnecessário, mas está me incomodando. É o caso do rapaz que fazia o Louro José lá da Ana Maria, que o ano passado, né, até comentei que muito triste, foi uma morte muito repentina. E se você não está a par, vou te atualizar. A família, que corresponde a 4 filhos, porque essa questão de herança, já vou avisando para os incautos, né? A questão da herança é o seguinte: vamos supor que você, solteiro, solteira, morreu. Quem que recebe o espólio? Bem, se seus pais estiverem vivos, os pais. Se você tiver filhos, os filhos. Mas se não tiver, né? Mas é sempre assim, é sempre nessa linha. Irmão provavelmente não recebe. Cônjuge, então, nem que esteja lá em comunhão de bens, né? Porque a prevalência é sempre filhos ou até os pais e avós, inclusive, sabia? Então, essa questão de herança, o povo que quer dar o golpe do baú é bem burrinho das leis brasileiras. Porque a questão de herança, a questão de passar bens e tal, caso aconteça uma morte, o cônjuge é o último. Porque se tiver filho na parada, filho legítimo e tudo, é para os filhos. Então, segundo a família do Tom Veiga, eles querem exumar o corpo porque existem mas fortes indícios de que ele foi assassinado. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai parecer Maria Helena na Cidade Alerta. Mas o negócio entornou o caldo. E tem a ver com a última esposa dele. Que tem uma polêmica aí. Inclusive, quem trouxe essa fofocaiada foi o maior fofoqueiro do Brasil, né? Que eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe quem é. E vou dizer que vindo dele, a coisa é quente. Então, realmente, eles querem exumar o corpo do artista, né? Porque realmente foi morte repentina e há fortes, mas não é pouca coisa não, é fortes indícios de que a mulher fez uma coisa aí com o rapaz, com o senhor lá. Então, rezar na intenção da alma desse senhor, né, do Tom Veiga, e eu ouso até dizer que a Ana Maria tinha que até entrar, se realmente for comprovado que a mulher envenenou, a última esposa envenenou o artista, a Ana Maria tinha que entrar mesmo com processo com a mulher, porque acabou também com a carreira da Ana Maria, né? Destruiu o programa dela, porque o bonequinho lá faz muita falta ainda. Querendo ou não, ajudava bastante no programa, né? Então, justiça seja feita nesses 2 casos, mas não só nesses 2 casos, mas principalmente na falta de justiça para muitas mães, pais, filhos que perderam seus entes queridos pela violência, por falta de respeito no sentido assim com as investigações, né?
só porque é um caso muito assim, um envolve político, outro envolve o artista, o negócio vai adiante, né? Mas no Brasil nós sabemos que o povo mais humilde pena bastante para ter a solução dos casos. Porque é da periferia, porque isso, porque aquilo não é resolvido, fica aí expira, dá os 20 anos, acabou o assunto, né? E fora que tem umas situações que é descoberto depois dos 20 anos. Aí não tem como prender a pessoa, né? Inclusive, não sei se foi no interior do Paraná. Não, acho que não foi. Não me recordo. Eu sei que teve um caso que infelizmente expirou. Os filhos tinham perdido a mãe quando criança. E o pai dizia que a mãe fugiu com outro homem, que abandonou todo mundo, que não sei o que, não sei o que. Por algum motivo, os filhos descobriram, depois de 20 anos, que a mãe foi morta pelo próprio pai e enterrada na antiga casa embaixo do piso do banheiro. E realmente, aí só que eles não moravam mais lá, tiveram que pedir permissão para o dono atual do imóvel, tiraram o piso do banheiro, realmente tinha uma alçada lá. Aí foram confrontar o pai, porque não dava para prender mais, porque já tinha expirado. O pai, não, mas resolvi matar, porque eu casei com outra. Eu tinha outra para casar. Bem assim. Então, nesse caso, a justiça dos homens falhou, né? O coração desses filhos ficaram assim, órfãos, tendo que ficar com uma madrasta, sabe lá Deus que índole que tinha essa madrasta, e mais um pai assassino com essa frieza, né? E dizer que a justiça de Deus não tarda, não, sabe? Mas aconteceu, foi antes da pandemia, acho que foi tem uns 2 anos esse papo. Olha, o assunto foi tão cheio de frieza que, sabe, tem uns assuntos, que nem esse caso do Tom Veiga. Por que eu tô chocada e falando pra vocês? Ainda, olha, o grau da maldade da pessoa é tanta que tem que se aproximar da pessoa para ficar com o dinheiro e ainda matar, porque o homem viu que a mulher é 171, né? Não valia nada, estava em processo de separação. 4 dias antes de fazer o negócio da separação, o homem morreu, esse Tom Veiga. Por isso que há indícios fortes de que a coisa pode ter sido um assassinato. Pô, imagina. E fora que um monte de gente andou fazendo uns vídeos de teoria da conspiração, né? Porque ele tava fazendo uns tatuagens lá meio de morte e não sei o quê. Olha, eu não sei. Eu sei que agora o negócio virou caso de polícia, né? Ai, que triste trazer esse tipo de assunto, né? Mas é que choca, e esse negócio do menino... negócio não, esse assassinato do menino Henri Borel também me chocou, tá me dando angústia até hoje. Porque, sabe... Ai, gente, criança, sabe? É uns negócios assim que... Meu Deus. Uns matam por dinheiro, outros matam porque é criança. Porque pelo que deu para entender, o cidadão suspeito lá, o padrasto, só se aproximava das mulheres com um filho pequeno para judiar dos filhos delas. Por isso que o negócio avançou, né? Nas investigações. Mas se você não sabe da história, deixe, porque é muito triste. É muito triste. Imagina, um menino de 4 anos com uma vida pela frente, com um pai, né? O pai, nessa altura da vida, o pai tinha que ter ficado retido o piá, né? Porque o piá disse que não queria voltar para casa do padrasto, né? Tadinho. Bom, vou fazer o sinal da cruz de novo para exorcizar esses assuntos, né? Mas vamos rezar nessa situação. Rezar para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, para os nossos párocos, né? Nós estamos dando prosseguimento à novena da Divina Misericórdia. Hoje já é o 8º dia, amanhã é o 9º dia. Vou tentar gravar tudo antes e já disparar os áudios, né? Para Domingo da Misericórdia. E vida que segue, né? A gente tem que fazer o que der para o que é possível. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inclusive, hoje eu fui resolver um assunto fora, rapidinho, também não dá para ficar muito fora de casa. E num processo que eu tava lá fazendo as paradinhas lá, pessoal, me veio que eu tinha que agradecer. Na verdade, me deu vontade, não é que foi inspiração do Espírito Santo, mas me deu vontade de agradecer ali na hora do que eu tava fazendo. Não é perambulando, eu realmente estava resolvendo um assunto, de agradecer a Deus pela vida até dos meus desafetos e inimigos, né? Porque até onde eu sei, eles estão vivos.
se estão passando por uma dificuldade, alguma coisa assim, eu não sei, mas eu sei que estão vivos e eu agradeço a Deus que se não pegou nem coronavírus, eu agradeço mesmo, de verdade. Porque às vezes até os desafetos são um motivo pra gente viver, né? É até feio que eu tô falando isso, mas hoje eu quero compartilhar isso, né? Claro, eu tô agradecida também pelos meus entes queridos aí, todo mundo tá aí, tá andando, tá fazendo as coisas, tá com saúde na medida do possível, do impossible, né? Mas eu também quero agradecer para todas as pessoas que não gostam de mim e que eu também não gosto, porque eu tenho meus desafetos também, né? Tem pessoas que, né? Mas eu agradeço por todo mundo estar vivo. Que bom que você está vivo, né? Que bom que você tá rogando praga pra mim, porque aí fica aquela coisa, você roga praga, mas eu vou rezar pra Jesus, né? Nananana. Feia. Ah, e fora, é outro pitaco, mas é tristeza em cima de tristeza. Na Band, aí são 2 reportagens, mas aí eu já termino, já vou entrar já na liturgia, na oração aqui, na liturgia e na novena. 2 coisas que me chamaram a atenção. E a gente tá voltando para eras das cavernas mesmo. A Band mostrou ontem, Band News, né? Que a população mais pobre, além de estar faltando comida, mas na verdade são pessoas que até trabalham, mas infelizmente era assim: o casal trabalhava, já não estava bom, né? Mas agora um está desempregado, o outro está empregado. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão montando, ó, não tem gás. Pode ter comida, mas não tem gás. Aí o que a pessoa está fazendo? Fazendo fogão a lenha. Mas assim, aqueles fogão a lenha bem eras priscas, né? Pega os tijolos, pega uma grade, e respira aquela fumaça e demora um tempão para fazer, ainda queima a panela, sabe como? E, claro, os especialistas falam, pelo amor de Deus, gente, não pode queimar madeira, porque a grande maioria das madeiras que são encontradas na rua, por aí, é madeira tratada, porque é resto de móvel e tal. E aquela madeira tratada tem produto químico. E o povo fazendo fogueira. E outro detalhe, aí não foi na Band, foi em outro canal, agora não me recordo aonde. Lá nos interior do sertão do Nordeste, lá falta comida mesmo. Já é difícil plantar porque tá em seca. Acho que lá em Pernambuco, eu acho lá no sertãozão, lá nos interior mesmo. Olha, gente, eu vou dizer, o homem catou uma formiga chamada tanajura, porque tanajura para mim parece que eles contam de fada do livro didático quando eu estudava, quando era criança. Ah, dona tanajura, porque tinha o popozinho grande. Se você não sabe, né, não sei, da minha geração, todos os contos, as historinhas que tinha no livro de português lá, tinha a tal da tanajura, e aí eu associava que tinha o popô grandão. E não é que o homem catou tanajura para alimentar os filhos dele. E tava cozinhando as tanajura pretinha, gente, coisa mais feia aquilo. Ui. Gente, o povo tá comendo formiga. Formiga tanajura. Ui. Tá crítico, né? Tá crítico. Até eu acho que agora a maioria da população, ou pelo menos uma parte, uma parcela, não sei que tamanho da população brasileira, acordou para a situação crítica que a pandemia nos trouxe. Porque, gente, desculpa, não é só questão da vacina, não é só questão da vacina. Claro que eu acredito que daqui mais 2 anos todo mundo tá vacinado, aí quem sabe alguns setores, assim, da economia possam voltar. Mas eu acredito que primeiro temos que resolver a questão do presidente. Desculpa aí, porque se ficar com esse presidente que aí fica cheio de dedo. Eu não sei se eu vou tomar vacina. Por quê? Porque ele tem medo de virar jacaré, né? É duro isso. E rola um papo sinistro de que ele quer fazer uma ditadura. Olha, eu vou falar um negócio. Eu tava com medo do Lula transformar, se ele entrasse de novo na política, que ele tornasse aqui como a Venezuela, que ele virasse o novo Nicolás Maduro, Hugo Chávez, né? Mas com o Bolsonaro, a questão é real e imediata dele querer ficar de forma ditatorial. Isso é grave.
É grave. O Brasil já passou por umas situações aí de falta de democracia medonha, e de novo isso, e fora o povo que ainda alimenta um louco, né? Eu não sei quem que é mais louco. Aí, eu quero que volte a ditadura. Não, é tudo um bando de anta, porque é tudo fora do contexto histórico. Aquilo foi um momento histórico, e vamos falar, não foi bacana, não foi legal. Talvez uns saudosistas falem que foi bom. Quem andava na linha era bom, entendeu? Mas hoje em dia é outro contexto, outra realidade. Lá, se o cara fosse formado em funcionário público, o cara tava feliz da vida, né? Mas não é mais essa realidade, gente. Então, eu fico sentida até com colegas historiadores. Eu tenho um colega historiador que dá vontade de dar um sopapo na cara, porque é partidário, ele provoca esse tipo de coisa, né? Então, gente, outra coisa não, já chega. Muito triste. Então, essas situações. Eu queria dizer que, para a questão do fazer o fogão, a lenha, não é viável mais. Não há recursos de madeira para você estar colocando isso nas casas mesmo de periferia. Ainda corre o risco de pegar fogo, né? Eu vou dar uma dica, sei lá, vou jogar no ar aí. Gente, tem pessoas que fazem projetos de forno solar, tá? Fogão solar, ele funciona, demora um pouco, mas se for região do Nordeste, regiões assim que tem sol, aquilo é muito viável. Eu acho que, sabe, sei lá, se o Senai, alguém tinha que tomar a partida e começar a produzir forno solar, que não é difícil, ele é até fácil, só que demora um pouco. Mais seguro, não queima. O forno solar é como se fosse um forno que não queima. Tem uns fornos perigosos, tipo parabólica, esse eu não recomendo, mas tem uns que são caixas, né? E os projetos existem, só que é lógica, né? Tem gente que não vai fazer a viabilidade acontecer, mas rezar, né? Nesse sentido que alguma boa alma difunda o forno solar, porque existe possibilidades de você fazer comida normalmente no forno solar. Demora um pouco, mas é muito mais seguro do que respirar fumaça e um monte de coisa arada, certo? Muito bem, então chega, acabou, o pitaco acabou, tá? Então vamos para as orações, né? Uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Para todas essas intenções. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. A primeira leitura desta sexta-feira é Atos dos Apóstolos 4, versículos de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, os chefes da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, também Caifás, João, Alexandre, todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado.
Ficai, pois, sabendo todos vós, todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. E nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Engasguei. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, Salmo 117, dos versículos 1 a 27, com o refrão: a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemo-nos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Evangelho de hoje, João 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que eram Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra e vamos rezar a novena da Divina Misericórdia. Tá? Nós estamos então no 8º dia. Quem tem o diário, né, vai ser nos parágrafos 1226 e 1227. Palavras de Jesus, misericordioso a Santa Faustina. Hoje trazei-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulhe-as no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Ó, se conhecesses o seu tormento incessantemente, oferecerias por elas a esmola do Espírito e pagaria as suas dívidas à minha justiça. Palavras de Santa Faustina. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que quereis misericórdia, eis que estou trazendo à mansão do vosso compassivo coração as almas do purgatório, almas que vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar reparação à vossa justiça. Que as torrentes de sangue e água que brotaram do vosso coração apaguem as chamas do fogo do purgatório, para que também ali seja glorificado o poder da vossa misericórdia.
Do terrível ardor do fogo do purgatório, ergue-se um lamento das almas à vossa misericórdia, e recebem consolo, alívio e conforto na torrente derramada do sangue e da água. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que sofrem no purgatório, que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Suplico-vos que pela dolorosa paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura de que estava inundada a sua santíssima alma, mostrei vossa misericórdia às almas que se encontram sob o olhar da vossa justiça. Não olheis para elas de outra forma, senão através das chagas de Jesus, vosso Filho muito amado, porque nós cremos que a vossa bondade e misericórdia são incomensuráveis. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu sugiro, caro irmão, cara irmã, se você está acompanhando a novena por aqui, primeiro, né, você faça essa oração. Estamos fazendo a novena da Divina Misericórdia, porque é assim, ó. Esse diário de Santa Faustina, ele está aprovado pelo Vaticano. Foi durante o período do pontificado de São João Paulo II, né? Faça o terço da misericórdia, tá? Para essa sexta-feira, em prol nesse caso, para as almas do purgatório, certo? E aqui tem a referência clara. Jesus misericordioso fala: tirai dos tesouros que a própria igreja concede, né, em prol das almas do purgatório, as indulgências. E o que eu menos ouvi falar no meio do clero, no meio sacerdotal, no meio das missas, é esse intuito de rezarmos pelas almas do purgatório e fazer as indulgências, porque eu estou desconfiada que deve ter algum sacerdote que, além de negar o capeta, o demônio, porque eu vou ser bem franca, é chato mesmo ficar toda hora falando do demônio, né? Parece que a gente está invocando coisa ruim, porque isso é comum dentro do ambiente RCC. Por outro lado, não dá para negar a existência do demônio. O demônio existe. Tá? Ele existe porque, assim, eu não tenho como comprovar, infelizmente não tive um direcionamento espiritual de um exorcista, mas nesse período da reconversão, a coisa não foi fácil. Quem me acompanha no canal sabe da minha história, que eu estava no esoterismo, perdida e tal. Reconverti e fiquei feliz. Não, senhor, não foi assim, não. Foi todo um processo, foi muita luta, muito choro, muita lágrima mesmo. Não estou me fazendo de coitada, não. Foi difícil. Se hoje eu tenho que agradecer pela vida, minha vida, é por graça de Deus. Porque além da pandemia, hoje eu posso dizer que, olha, posso ter, sei lá, se fizeram consagração na minha vida, se eu também devo ter feito também as consagração errada, mas até eu fazer as quebras de contrato lá com o capeta, é uma luta. Vida confusa, depois chamam a gente de mente doentia, né? Mas pelo processo dos sacramentos da confissão, presença na missa, mesmo não podendo fazer comunhão presencial, mas fazendo a comunhão espiritual, mas ali, participando da missa, com a comunidade, fazendo a caridade acontecer na medida do possível, tendo noção do que é certas coisas dentro da Igreja Católica, tentando respeitar a autoridade do padre, mesmo que o padre tenha me chamado de coisa, né? Tenha me ofendido, tá? Aí é com ele, né? Para mim, o Diário de Santa Faustina é um guia espiritual, que nem eu já falei, gosto muito de ler, porque muitas das tribulações que ela passou, eu também passei e ainda passo com as dúvidas. Mas foi de grande valia. Outra coisa também é que não se fala muito, vamos fazer indulgência, seja parcial ou seja plenária. E é para isso, ó, o próprio Jesus misericordioso revela para Santa Faustina na novena a importância das indulgências. E eu tenho falado aqui sempre. E eu já falei, eu sou essa pessoa miserável, não sou partícipe efetivamente da comunidade, eu participo sendo dizimista, indo lá na missa, mal e coisamente, né, para não falar outro nome, fazendo o que dá, né? Porque eu também fui muito excluída dentro das comunidades que eu fui.
Que as pessoas não me olhavam com aquela cara, essa daí veio daquela seita maldita lá, do cara que só quer dinheiro, que aliás esses tempos andou querendo voltar à tona, mas ó, tem que rezar muito pra esse tipo de gente não crescer, né? Entendeu? Engana o povo aí, fica seduzindo o povo com umas falsas palavras, falsos profetas em nome de Cristo, em nome de Nossa Senhora ainda. Que triste, certo? Passei por tudo isso, mas com a graça de Deus estou aqui viva. Vocês vão ter que me engolir. E falo com desdém mesmo, vocês têm que me engolir. Porque não é somente pela minha coisamente e vontade. É pela vontade de Deus, senão... Se não fosse vontade de Deus, eu não estaria nem viva. Eu já tinha que estar morta, meu filho. Porque o que rogaram de praga pra mim, que depois o Espírito Santo foi me revelando, vocês não têm noção. Quando eu falo que eu tenho desafetos de gente que eu tenho um ódio, eu tenho mesmo. Dá pra contar nos dedos, graças a Deus, né? Mas eu rezo sempre pra Deus, o Senhor Jesus, faz a conversão acontecer, né? Eu tenho que perdoar esse povo. O ódio já passou. Porque eu sei que a justiça de Deus vai acontecer. Até ontem eu estava tirando umas marcações do diário, porque estava cheio de marcação aqui, um monte de papel. Aí eu estava anotando num caderno à parte por que estava marcado, e algumas coisas já não faziam mais sentido, mas outras chamaram atenção. Deixa eu até ver se eu acho aqui, que eu deixei anotado. Deixa eu ver se eu não anotei isso. Teve um parágrafo, agora não sei. Aqui, parágrafo 425, se você tem o diário. Só que tem que também ler a nota, porque tem as notas lá para trás. A nota o parágrafo 425 com a nota 228. Ela teve, Santa Faustina, Jesus não fala aqui, mas Santa Faustina teve uma visão que uma alma morreu, quer dizer, a pessoa morreu, liberou a alma teve que confrontar todas as pessoas, e eram crianças e uma senhora que não parava de chorar, sendo acusada. Então, essa alma era um homem, parece que é um político, um militar, e ele foi confrontado por todas as almas que ele prejudicou em vida. Pelo que eu entendi, Santa Faustina rezou por esta alma, e a alma foi parar no purgatório, mas estava com risco de cair para o inferno. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você pensa a respeito de almas de purgatório, o que você pensa sobre indulgências. Eu espero que você seja aquele praticante, nem que seja das indulgências parciais diárias, né? Porque tem várias orações que são aprovadas pela igreja. Porque, olha, gente, duas possibilidades. Ou fica para você essas indulgências, mas Jesus fala, cede, faz uma caridade, faz o amor-sacrifício acontecer para as almas do purgatório. São só nessas duas vias. Ou a gente faz para a gente mesmo, ou a gente faz para as almas do purgatório. Jamais para outra pessoa viva. Porque outra pessoa viva tem que fazer abertura, tem que fazer aceitação em Cristo. É o que fala a igreja. A não ser que a pessoa esteja enferma, né? Porque aí eu já ouvi algumas opiniões de padres que dizem, não, a pessoa está lá na UTI, inconsciente, acho que é possível. Mas aí é a misericórdia de Deus que faça acontecer, né, gente? Tá, então eu vou aqui, eu vou ver se eu falo novamente amanhã, mas reafirmando, gente, eu parei um pouco de falar sobre as indulgências, mas graças a Deus tem muitos irmãos católicos que propagam a prática das indulgências. E eu vou falar, claro que a indulgência plenária seria o melhor, mas a indulgência plenária exige... Na verdade, todas as indulgências exige-se, tá? Exige-se confissão, a comunhão e rezar para o Papa Francisco, que é o pontífice, né? O Santo Padre, o Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, tá? Ou um Creio Junto, um Salve Rainha, desde que seja uma oração aprovada pelo Vaticano, tá? Outra coisa importante. Isso tanto plenária quanto parcial. Mas, de qualquer forma, as parciais são bem fáceis de fazer. Ó, indulgência plenária que eu acredito que todo mundo possa estar fazendo. Meia hora de adoração no Santíssimo Sacramento, lá na capela, ou meia hora de estudo bíblico por dia, já dá indulgência. Participar da reza do Santo Terço, pode ser pela rádio, inclusive, isso está escrito lá no Manual das Indulgências, que eu tenho aqui nos vídeos de 5 minutos,
os livros relacionados à indulgência, que são 2. Se você tem dificuldade de entendimento, tem o que são as indulgências lá do professor Felipe Aquino, da editora Cleófas. Perfeito. Se não, tem o manual da editora Paulus, mesmo manual de indulgências, tá? Mas se você tiver os 2, ótimo. Mas se não, só compre o da editora Cleófas, que é uma mão na roda. Se você reza uma Salve Rainha, é uma indulgência plenária. Uma ladainha para Santo, São José, ladainhas aprovadas pelo Vaticano, não pode ser criado da cabeça de ninguém. Também da indulgência parcial. Como é? Que mais? Tem oração do Santo Anjo do Senhor, é uma indulgência. Além da oração, você tem a indulgência parcial. Então, existem várias formas de você estar ajudando e entrando no coração misericordioso de Jesus. Tá? E sem contar que quem propaga a devoção de Jesus misericordioso, você ouviu aí nas novenas anteriores, Jesus defenderá até a morte, né? Vai perder uma dessa? Se você é mariano, faça uma experiência com o Terço da Misericórdia. Com a devoção de Jesus misericordioso, segundo Santa Faustina. Aliás, está bem no auge, né? E tem um parágrafo também dela que fala, que Jesus fala para ela, você vai ser a minha secretária, deixa eu ver, eu anotei. Você vai ser a minha secretária. Isso, aqui, parágrafo 429. Jesus fala a Santa Faustina que ela ajudará na sua segunda vinda. E depois tem um parágrafo, mas esse eu não anotei. Não, anotei sim. Parágrafo 1732. A Polônia, a promessa do Senhor. Que a Santa Faustina rezava muito pela Polônia, naquela época, porque estava passando por uma situação difícil, na década de 30, 1930. E Jesus falou assim que a Polônia estava no coração de Jesus e que de lá sairia da Polônia a grandes vocações. Aí eu lembrei de São João Paulo II, né? É o Papa de Nossa Senhora, inclusive. É o Papa muito querido, filhinho de Nossa Senhora. Entendeu? Então não é por acaso, né? E o Brasil? Meu filho, vamos rezar então, né? Reza aí porque, olha, tá mais parecendo a Babilônia do Apocalipse. Nós estamos levando as corrupção tudo para fora já. Estamos dando péssimo exemplo, péssimo testemunho. Né? Então reze bastante pelo Brasil. Né, gente? A população mundial tem que rezar também, mas vamos rezar pelo Brasil, pela América Latina, tão amada por Nossa Senhora de Guadalupe, né? Teve uma aparição tão importante lá no México e nenhum outro continente teve uma aparição assim tão... Claro, Nossa Senhora de Fátima, né? Mas Nossa Senhora de Guadalupe é um caso extremado, né? De aparição. Certo? Então, eu vou fechar aqui o áudio, muita coisa para falar, talvez algumas coisas desnecessárias, mas eu tive que desopilar meu coração, né? Desejo a todos que a Sagrada Família protejam a cada um de vocês, a cada um de nós, e sejamos todos consagrados no Sagrado Coração de Jesus e Coração Misericordioso de Cristo. Paz e bem.